nós queremos com muita alegria saudar também todos aqueles que nos assistem através do programa Tempo de Restituição, aí na sua casa, na sua empresa, aonde você estiver. Que Deus abençoe a tua vida. Quem já deu um sorriso bonito hoje? Aproveita, dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, diga que Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Diga, é muito bom estar na casa de Deus. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. O título desta mensagem: como vencer os inimigos dos nossos sonhos. Diga comigo, como vencer os inimigos dos nossos sonhos. É isso que nós vamos aprender hoje, meditando na palavra de Deus. Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o amavam. É isso? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio aonde? No seu coração. Amém. Eu contei aqui na nossa cantata de Natal uma história verídica que eu li alguns dias atrás, de que quando foi inaugurado a Disneylândia, aquele parque temático, a viúva de Walt Disney estava ali admirando aquele lugar, olhando para os brinquedos, olhando para os personagens, para toda a beleza que havia ali. E um dos engenheiros chegou perto daquela senhora e disse o seguinte: olha, é uma pena que o seu esposo não está presente no dia da inauguração. É uma pena que ele partiu e não viu tudo isso. Ela disse: você está enganado. Ele viu tudo isso, e foi porque ele viu que tudo isso existe, que tudo isso se tornou uma realidade. Este homem era um sonhador, era um idealista. Ele enxergou algo e ele trabalhou para que o seu sonho se transformasse numa realidade. Mas afinal, o que é um sonho? Pergunta para a pessoa do seu lado: o que é um sonho? Talvez alguém diz: olha, pastor, ainda essa noite eu sonhei, ou eu tenho sonhado. Um sonho é a capacidade de enxergar algo que ainda não existe. Diga comigo: um sonho é a capacidade de enxergar algo que ainda não existe. Mas muito mais do que isso, um sonho também é crer e trabalhar para que esta visão se transforme em realidade. Amém? Talvez você me diga: pastor, até o dia de hoje eu nunca consegui realizar um sonho, um projeto que eu comecei. Eu tenho lutado, eu tenho idealizado tantas coisas, mas parece que eu vou até um ponto, que eu caminho até uma certa altura e de repente as coisas não acontecem, de repente as coisas não se realizam na minha vida. Mas um novo ano é um período que Deus nos concede para a renovação das nossas ideias,
da nossa vida, dos nossos ideais e dos nossos sonhos. E é impossível nós falarmos em sonhos, olharmos para a palavra de Deus e não falarmos deste personagem, José, ou conhecido por muitos como José do Egito. José do Egito. José foi um grande sonhador. Alguém que desde a sua juventude, desde a sua tenra idade, ele começou a sonhar. Ele começou a ter visões da parte de Deus. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Era ainda um adolescente, se tornando um jovem, quando certa noite ele sonhou. E a palavra de Deus nos diz que neste sonho, ele se viu com os seus 11 irmãos no campo, na hora da colheita, e ali cada um deles estava com o seu molho, certamente de trigo, aquilo que eles haviam colhido. Quando de repente o seu molho de trigo se coloca no centro dos demais, e o molho dos seus irmãos se inclinavam diante do molho de trigo de José. E quando José acorda deste sonho, certamente atônito, tentando entender o que era aquilo, ele conversa com os seus irmãos, com os seus familiares, e lhe conta o seu sonho. Talvez nem ele tinha a dimensão daquilo que Deus tinha preparado para ele. Talvez nem ele tinha ideia do que aquele sonho representava, e na sua inocência, ele compartilha aquele sonho com os seus irmãos. Mas nós lemos que os seus irmãos o invejaram e disseram: José, porventura você acha que um dia nós vamos nos inclinar a você? Você acha que porventura um dia nós vamos te servir? Afinal, José tinha muitos irmãos mais velhos do que ele. Talvez aqueles jovens se achavam mais capazes, mais idôneos do que o próprio José. E eles invejaram o seu irmão e debocharam do sonho que ele teve, e ele ficou conhecido como o sonhador mor, como aquele que sonhava. Mas ele teve também um outro sonho interessante. E é interessante que quando Deus quer falar algo comigo, que quando Deus quer falar algo com você, Ele fala de tal maneira que nós possamos perceber que é Ele que está falando. E José teve agora um segundo sonho, mas cujo sentido era o mesmo do primeiro. Ele sonhou agora que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando despertou deste sonho, novamente ele contou para os seus irmãos, e seu pai olhou para ele e disse: José, porventura você acha que um dia eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinaremos diante de você? E o seu pai o repreendeu por aquele sonho. Mas a palavra de Deus também diz que Jacó ou Israel guardava tudo aquilo no seu coração. É interessante porque José tinha 17 anos de idade, ainda jovem. Ele não tinha noção do chamado que Deus tinha para a sua vida, mas Deus começou a falar com ele, Deus começou a revelar a ele a sua vontade. E quando nós lemos o texto bíblico, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que independente de todas as circunstâncias vencidas por José, aos 30 anos de idade, ele tornou-se o governador da maior potência da sua época. Ele tornou-se o governador do Egito. Então aquele sonho realizou-se na sua vida. Mas será que a caminhada de José foi fácil? José teve grandes inimigos a ser vencidos. Assim acontece conosco. Nós temos a promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos sonhos que Deus coloca no nosso coração. Nós temos muitas vezes a revelação das coisas que Deus quer fazer na nossa vida, e através da nossa vida, muitas vezes sonhos maravilhosos, sonhos extraordinários, mas muitas vezes estes sonhos não se realizam porque existem inimigos que nós precisamos vencer para que estes sonhos sejam realizados. Um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho, ele foi uma certa vez realizar um seminário na Europa. E enquanto chegava o momento de ele ir até aquela igreja, ministrar a palavra de Deus, ele saiu do seu hotel e havia à frente daquele hotel um cemitério.
E ele entrou ali, começou a olhar para aqueles túmulos, para aquelas lápides, e ali Deus começou a ministrar algo ao seu coração e dizer a ele: olha, muitos sonhos estão aqui sepultados, grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes realizações, coisas que não se concretizaram, coisas que não se realizaram, estão aqui sepultados. Pessoas que passaram a vida perseguindo ideais, perseguindo sonhos, mas esses sonhos foram sepultados com ele, foram sepultados com ela. Pessoas que não venceram os inimigos que estavam no seu caminho. Mas afinal de contas, quais são os inimigos que nós precisamos vencer para que nossos sonhos se transformem em realidade? Quantas pessoas que foram traídas, muitas vezes por familiares, por pessoas que estavam ao seu redor. Com José não foi diferente. Os primeiros inimigos que ele teve que enfrentar estavam dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. Seus irmãos que se levantaram contra ele, que o caluniavam e que procuraram até matá-lo. E não foram apenas eles os seus inimigos. José foi vendido para o Egito. Ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar colocou os seus olhos sobre ele, cobiçou a José porque era um homem formoso de aparência e tentou seduzi-lo, mas José era um homem de Deus. E por não ceder aos caprichos daquela mulher, José foi perseguido por ela, José foi caluniado por ela, e por causa disso ele foi parar no cárcere. Se não bastasse, lá no cárcere ele interpreta o sonho de um dos servidores do rei, do seu copeiro, e pede àquele homem: olha, quando você estiver na presença de Faraó, lembre-se de mim, não esqueça de mim. Mas novamente ele é traído pelas pessoas, novamente alguém esquece dele, do favor que ele havia feito, daquilo que ele havia feito por aquele homem. Então José teve que enfrentar, para a realização dos seus sonhos, a inveja, a ingratidão, o esquecimento, a traição, a incompreensão. Mas, meus irmãos, como é que José pôde vencer a tudo isso? Talvez na tua caminhada você também tenha sido vítima desse tipo de sentimentos. Pessoas que se levantaram contra você, pessoas que te traíram, pessoas que usaram de inveja contra os teus planos, contra a tua pessoa. Mas existe uma arma poderosa para vencer esse tipo de coisas. Essa arma se chama, alguém sabe? Alguém sabe? Diga comigo: perdão. Diga: perdão. O perdão, meus irmãos, é uma arma poderosíssima. Quando Jesus Cristo estava ali agonizando, sendo pregado na cruz do Calvário, quando aqueles escravos traspassavam a sua mão, na sua boca não se achou palavras de murmuração contra Deus, na sua boca não se acharam palavras de maldição, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O coração de José era um coração onde não havia lugar para amargura, não havia lugar para mágoa, não havia lugar para o ressentimento. E um homem que sonha, uma mulher que sonha e deseja alcançar grandes ideais na vida, não pode ter um coração cheio de ressentimento, não pode ter um coração cheio de mágoas, não pode ter um coração cheio de amargura. Então o dia de hoje é uma grande oportunidade que Deus está te dando para você começar o ano de 2013 com o coração limpo. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. E talvez você me diga: mas pastor, é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo? O que falaram de mim? Foram coisas terríveis, foram pessoas que eu ajudei, foram pessoas que eu estendi a mão, me traíram, me passaram a perna, falaram absurdos acerca da minha pessoa e eu ainda não senti de perdoar. Mas quem disse que o perdão é um sentimento? O perdão é um desejo da nossa vontade. Se você conversar com grandes homens de Deus,
com grandes mulheres de Deus, você vai descobrir que eles têm uma coisa em comum: um coração perdoador. Diga comigo: Senhor, dai-me um coração perdoador. José não pagava o mal com o mal, mas ele pagava o mal com o bem. Era um homem que tinha um coração blindado, um coração preparado para resistir à traição, à amargura, ao sentimento de vingança, porque ele cria que a sua justiça vem de Deus. É dele que vem a nossa justiça, é dele que vem para nós a paz ao coração, esse sentimento que nos limpa e nos purifica de perdão. Então, se você quiser alcançar os teus ideais, se você quiser alcançar os teus sonhos, tenha um coração perdoador e peça que nesta noite o Espírito de Deus cure o teu coração de toda mágoa e de todo ressentimento. Amém? Mas qual foi o inimigo, o segundo inimigo que José precisou vencer? O segundo inimigo que José precisou vencer foram as circunstâncias. Diga comigo: circunstâncias. Mas o que são as circunstâncias? José já não tinha mais a sua mãe. A sua mãe já havia partido. Ele tinha os seus irmãos mais velhos, mas estes o invejavam. O seu próprio pai tinha uma certa desconfiança acerca dele, porque quando ele relatou os seus sonhos, o seu pai o repreendeu. Então, aos 17 anos de idade, cheio de sonhos dentro do seu coração, aparentemente era muito difícil que ele alcançasse grandes coisas na sua vida. Ele sofreu ameaças de morte, seus irmãos quiseram matá-lo, o perseguiram e agora o lançaram numa cova. Imagine você o que sentia José quando estava literalmente no fundo daquele poço, talvez vendo a morte se aproximar dele, uma circunstância terrível e negativa. Ele poderia ter perdido a vida, poderia ter morrido ali e os seus sonhos terem morrido com ele, mas Deus agiu naquela circunstância. Porém, tirado daquela cova, ele foi vendido como escravo para o Egito. Que sonhos será que um escravo pode ter? Um escravo é um prisioneiro, um escravo não tem liberdade, um escravo não tem direito a sonhar, mas José era um homem que vivia acima das circunstâncias. Perseguido ali por aquela mulher, ele é lançado agora no cárcere e os seus sonhos com ele. Certamente Satanás soprava nos seus ouvidos e dizia: José, onde estão os teus sonhos? Aonde está o teu Deus? Veja o que acontece contigo. A cada dia a tua situação piora, teus irmãos te perseguem, você é lançado numa cova, você é vendido como escravo, e agora você está nesta prisão, e agora você está neste cárcere. O que será dos teus sonhos? O que serão dos teus ideais, dos teus objetivos? Mas José venceu também as circunstâncias. Qual foi a arma que José usou para vencer as circunstâncias negativas? A arma da perseverança. Diga comigo: a arma da perseverança. O que é perseverar? Perseverar é não desistir, é não se abater, é continuar lutando quando muitas vezes as circunstâncias nos são contrárias. Quando as pessoas nos dizem que nós não vamos conseguir, quando a situação nos diz que é impossível, que nós não vamos alcançar, perseverar é ir além das circunstâncias, é continuar acreditando quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível. Conta-se uma história de um homem que teve um arrebatamento e foi aos céus. E ali nos céus um anjo o tomou pelas mãos e passeava com ele, e chegou diante de um grande galpão, de um grande barracão ali, e aquele homem disse: o que é que tem aqui dentro? E aquele anjo disse: venha, eu vou te mostrar. E quando aquelas portas se abriram, naquele lugar havia muitas prateleiras, muitos embrulhos, muitas caixas, e aquele homem disse para o anjo: mas afinal, o que é tudo isso? O que são esses pacotes? O que são esses presentes? E o anjo disse: são bênçãos que estavam reservadas aos homens, mas eles não conseguiram vir até aqui buscar
buscar estas bênçãos em oração. Muitos desanimaram no caminho, muitos chegaram tão perto. Aqui, em alguns pacotes como esse, estão grandes sonhos, empresas maravilhosas, famílias restauradas, coisas extraordinárias, mas muitos destes homens pereceram no caminho, desanimaram, desistiram, e tudo isso ficou aqui armazenado. Como é grande o número de pessoas desviadas da fé, como é grande o número de pessoas que já se assentaram nos bancos da igreja e que hoje estão à beira do caminho. Foram vencidos pelas circunstâncias, se deixaram levar pelas situações negativas, não conseguiram permanecer, não conseguiram perseverar. E é interessante porque muitas vezes nós lutamos e dizemos: meu Deus, mas quando que a luta vai terminar? Você sabe quando que a luta vai terminar? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas, mas, meus irmãos, é através das batalhas que nós alcançamos as vitórias. É vencendo os desafios que nós nos tornamos homens e mulheres de Deus. É perseverando na nossa fé que o nosso caráter vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer ter grandes conquistas, você vai ter pequenas batalhas. É isso? Vai ter grandes batalhas. Então, quem determina o nível de conquista que você vai alcançar é o teu desejo de vencer as batalhas, é o teu desejo de enfrentar as lutas, é o teu desejo de perseverar, de guerrear, de lutar, e assim você vai alcançar os teus sonhos e os teus ideais. Quando tudo parecia contrário e todo mundo dizia: agora José vai desistir, de cada luta ele saía mais forte, ele saía mais fortalecido e mais confiante no seu Deus. Diga graças a Deus. E qual era o terceiro inimigo de José? A oposição das pessoas ele venceu com o perdão. A dificuldade das circunstâncias ele venceu com a perseverança. O terceiro inimigo é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo chamado Satanás, que quer dizer adversário. É aquele que luta contra a minha vida, é aquele que luta contra a tua vida, e é aquele que é especialista em frustrar os nossos sonhos. E ele queria também frustrar os sonhos de José. Ele trabalhou através da história, ele trabalhou através das pessoas, ele trabalhou através das circunstâncias para frustrar o sonho de José. Ele sabia que José era um jovem escolhido por Deus, assim como eu sou e assim como você é. Mas José tinha uma arma poderosa para vencer a Satanás, a arma da fidelidade. É jamais deixar de crer, acreditar e reverenciar a Deus, mesmo quando tudo parece contrário. José estava longe da sua família, estava longe do seu país, estava longe do seu pai, mas jamais ele ficou longe de Deus. Ele permaneceu sempre na presença do Senhor, ele permaneceu fiel a Ele, ele permaneceu leal a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias eram contrárias e negativas. E quando chegou aos 30 anos de idade, quando ele estava praticamente esquecido naquele cárcere, condenado pelos homens a uma vida ali de escravidão, naquela prisão, talvez os homens haviam se esquecido dele, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi abandonado, ele foi caluniado, mas o Deus de Israel estava com ele. Meus irmãos, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na caminhada. Muitas vezes parece que ninguém compreende a tua dor. Muitas vezes parece que ninguém tem palavras para aliviar o teu sofrimento ou para entender o que se passa dentro do teu coração. Muitas vezes nós esperamos que a solução dos nossos problemas venha dos homens. Eu vou falar com fulano, ele vai resolver o meu caso. Eu vou falar com Beltrano, ele vai resolver o meu caso. Mas quem resolveu o caso de José não foi homem algum, foi o próprio Deus. Por isso precisamos usar a arma da fidelidade.
jamais deixar de crer nesse Deus Todo-Poderoso. Talvez olhando para a tua vida, talvez olhando para as circunstâncias em que você se encontra, os teus sonhos pareçam distantes, os teus sonhos pareçam impossíveis, mas a palavra de Deus nos diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Nós estamos entrando num novo ano. Nós estamos entrando num novo período da nossa vida. Talvez até o dia de hoje, quantas pessoas têm se levantado contra você? Talvez aí dentro do teu coração exista dor, sofrimento, tristeza. Você olha muitas vezes ao teu redor e não encontra os verdadeiros amigos, pessoas que estejam ao teu lado na hora da batalha, na hora da luta. Talvez você olha para as circunstâncias que você esteja vivendo, circunstâncias difíceis, os teus sonhos estejam tão longe, tão distantes, praticamente impossível de serem alcançados. Talvez Satanás tenha olhado para você e tem dito: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Onde está o Deus a quem você serve? Tudo está ruim à tua volta, tudo está difícil para você, os teus ideais, os teus planos, nada acontece, a luta apenas aumenta na tua vida. Mas nós temos 3 armas poderosas, que se você usar estas armas no ano de 2013, nós vamos chegar ao final dele, levantando a bandeira da vitória e dizendo: Senhor, Tu és o Deus que realiza os nossos sonhos, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de prosperidade, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus abençoador. Por isso, nesta noite, que você possa aprender a usar a arma do perdão. Perdoe as pessoas que se levantaram contra você, que te ofenderam e te feriram. Use a arma da perseverança. Não desanime quando tudo parecer difícil, quando todos já desistiram à tua volta. Continue acreditando e continue crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Permaneça fiel a Ele, e os teus sonhos vão se realizar para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este ano que passou, no ano de 2012, eu tive a oportunidade de realizar um sonho no meu coração, de fazer uma viagem à Terra Santa. Também visitamos o Egito, e ali no Museu do Cairo está registrada toda a história do Egito antigo, todos os pertences encontrados dos antigos faraós. E existe ali no Museu do Cairo, no Egito, uma pintura que mostra um faraó e sua esposa adorando ao único Deus, um homem chamado Akhenaton. Foi o único faraó monoteísta que adorou apenas a um Deus. Este faraó foi exatamente o faraó do tempo de José. O Egito não conseguiu influenciar a José, nem os seus deuses, mas José influenciou toda uma nação. Isso está registrado na história como testemunho para a minha vida e para a tua vida, e para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos.